Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do 2 mais 2 não são 4. E como diz o nome do programa, 2 mais 2 não são 4, e portanto temos hoje aqui 5 pessoas, e portanto com o ilustre convidado, o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, além do Jorge Adolfo, do Francisco Mendes da Silva e do Nuno Nascimento, e portanto estamos aqui para uma conversa, não é nenhum interrogatório, nenhuma tortura ao vivo, e portanto agradecemos a sua presença, é uma honra tê-lo aqui connosco e ter aceito vir aqui debater alguns temas. E portanto, eu tenho que dar o pontapé de saída, portanto, e eu gostaria de lhe perguntar, há dias um elemento do Partido Socialista comentou que tinha informações ou dados que lhes davam a vitória daqui a 4 anos, e portanto eu gostaria de saber, perguntar ao Sr. Presidente, como é que se sente, um ano após estar neste mandato, como é que se sente que está a decorrer o seu trabalho, se sente o apoio das populações, no fundo, qual é o seu sentimento após este ano de regresso? Bom, antes de mais nada, os meus agradecimentos por me permitirem esta conversa e também esclarecer algumas coisas, naturalmente, algumas das quais eu, inclusivamente, tenho ouvido da vossa parte e à altura oportuna para esclarecer algumas questões. E, portanto, sobre isso, deixe-me dizer-lhe que socorria-me de unidade popular, isto de estar a contar com os ovos no dito cujo é complicado, mas talvez haja aqui algum quê de verdade, aqui por 4 anos. As eleições são daqui a 3, talvez seja isso. O lapso foi meu, portanto, Mas eu penso que isto é mais para guerras internas do Partido Socialista e para alguns ajustes de contas. Nós percebemos isso. Basta falar com os próprios para perceber isso. Eu também nunca conduzi a minha ação política por isso. Primeiro, nunca disse a ninguém que não era nem deixava de ser candidato. Mas também, uma coisa que me surpreendeu foi, eu a 7ª vez que estou na autarquia, nunca fiz nenhuma declaração ao povo do Varandim. Isto até pensei que era coisa de outros tempos. Chegar ao Varandim, que está, nunca fiz isso. E, portanto, não sei a que é que se referia, mas penso que é algo de ocasião, possivelmente para incentivar as tropas e muitas das pessoas a quem naturalmente se vão dizendo isso, mas acho que até do ponto de vista, digamos, normal, fazer este tipo de previsões é arriscado, mas pronto, é o que temos, não tem problema nenhum. Muito bem, sente-se feliz? Como é que não, eu tenho esta particularidade, como sabe, ninguém me obrigou a ir para a Câmara e, portanto, também não é alguma coisa que eu esteja a viver como quem vi pela primeira vez. Conheço bem a Câmara e, portanto, se por acaso achasse que não era capaz de gerir aquele barco, eu arrumava as trouxas, despedia-me das pessoas e vinha-me embora. Agora, eu prometi que iria pôr, digamos, os métodos que fui aprendendo, aquilo que tem a ver com a minha noção de gestão camarária, pôr em prática. É isso que estou a fazer religiosamente. Eu era suposto só fazer uma pergunta, mas vou na terceira. E, portanto, quais foi, neste regresso, quais foram as principais diferenças que encontrou entre agora e há 8 anos atrás? Olha, eu encontrei logo uma diferença substantiva, que é uma diferença no poder local. O poder local está muito diferente, para pior. O poder local, neste momento, está transformado neste tipo de... Eu acho que não encontro melhor paralelo, está transformado numa bimbi. Isto é, qualquer coisa que se faça está normalizado, há uma norma, e depois mete-se para dentro. Isto é retirar poder de iniciativa, de criatividade aos autarcas. Não era este o poder local que eu deixei há 8 anos. Portanto, ele está muito... E penso que na gênese disto está o clima de desconfiança. Desconfiança, ainda por cima, incentivada por quem não tem legitimidade. Deixe-me dizer-lhe que saiu há pouco tempo, há menos de 3 meses, um estudo da OCDE, que diz que a Câmara Municipal é a 2ª instituição mais respeitada por cidadãos, a seguir à polícia. E só depois é que vem, e muito abaixo, é que vem o Poder Central, os partidos, e ainda mais abaixo. E, portanto, mas quem é que exerce esta ação? O Poder Central. Eu estive no sábado passado a participar num colóquio promovido pela ATAM. Um dos temas em que me convidaram para participar foi sobre a corrupção. E uma das coisas que eu disse foi, eu tenho todo o gosto em participar nisto, mas não nos deixemos acantonar, porque é
que se há de falar apenas na corrupção nas autarquias locais. Basta fazer, digamos, uma pequena incursão naquilo que é a história das autarquias para ver que os milhares de autarcas que foram eleitos até agora são conhecidos os casos. Bem, se nos virarmos para outros setores, sei lá, para os magistrados, para os ex-ministros. Bem, então, mas o que é que se dá a entender? Vamos arranjar normas e saiu a estratégia da luta contra a corrupção nas autarquias. Isto é, desde logo, um estigma. Eu recuso-me a aceitar isso. Acho que a melhor luta de anticorrupção nas autarquias é obrigar toda a gente a cumprir a legislação. Portanto, não é necessário arranjar um departamento especial para a luta anticorrupção. É cumprir a lei. E quando não for cumprida, castigos exemplares. Isto é que me parece... Agora, não podemos é dar estes exemplos. Nós conhecemos casos e também, digamos, podemos apelar à justiça que seja mais rápida. Quantos casos é que não conhecemos de cidadãos, justo ou injustamente, são condenados na rua, alguns já passaram por as prisões, continua aí sem saber qual é o desenlace da situação. E, portanto, enfocar isto no poder local é muito mau. E deixe-me só, sei que não me perguntou isto, e com pouca legitimidade. Quem o faz, e eu costumo acentuar isto, e gosto muito de o acentuar, nós somos a outra face do poder, com mais legitimidade que a primeira, ou pelo menos a mesma legitimidade. Não é justo que uma face do poder imponha à outra questões como esta. E, portanto, mas começa-se a habituar e este caminho não era assim no passado, havia mais respeito. É assim com a descentralização de competências, é assim com aquilo que é imposto. Portanto, uma face do poder impõe à outra condições e tem que ser desta e daquela maneira. E, portanto, eu penso... E para terminar, a senhora Presidente da Associação de Municípios pediu-me e convidou-me muito simpaticamente para almoçar. E eu fui. Perguntou-me o que é que eu pensava. Disse-lhe exatamente isso. Mas que não se deixassem acantonar. Os municípios não têm... Sim, há uma falta de coragem, não é? Completamente. Com quem democratizou o investimento público, com quem levou o investimento a todas as partes do território. E, portanto, nós não temos... nenhuma, digamos, de ter nenhum receio de ser confrontados, nomeadamente com a cooperação com o poder central. Mas ao fazer isto, estigmatiza-se o poder local constantemente. Sr. Presidente, eu deixaria à sua direita, que neste caso é a sua esquerda, portanto, em termos de cadeiras é à sua direita, que é o Jorge Adolfo para eu sei que o Sr. Presidente quer dar-nos umas taluchadas, não é? Por alguns dos temas. Não, quero esclarecer algumas coisas, se me permite, antes de... Por exemplo, no outro dia ouvi o Francisco, que conhece há muito tempo e que quem tenho estima, dizer que eu, ao não aceitar o Viriato de Ouro, o fiz com uma intenção, mas não foi, está escrito. Ele dizia que eu que não quis ser igual aos outros. Não foi nada disso. Eu não quis receber o Viriato de Ouro na altura em que me foi proposto, porque estive 11 meses a ser ignorado pela Câmara, nomeadamente não me convidando para nenhum ato oficial. E a única coisa que eu disse, está escrito, posso mostrar isso, se quiser. A única coisa que disse foi, se não perderam o meu número de telefone, não me convidaram até agora, não é agora à pressa que me convidam para um ato, e, portanto, não estarei. Foi isto. Sim, Sr. Presidente, então já agora, se me permite responder a isso, e os agradecimentos por cá estar, assim, falo-os mais daqui a pouco quando tiver a minha oportunidade de falar, porque tem a ver com uma coisa que eu lhe quero perguntar. Enfim, o respeito que tenho por si, o agradecimento e o respeito que tenho por si será o trampolim para aquilo que eu lhe quero perguntar. O que eu disse aí foi, se bem me lembro, eu devo dizer que até essa justificação surgiu até na nossa discussão. Que foi algo que não sei se terá sido dito que tinha sido discutido, não sei se pelo Jorge, se pelo Nuno. O que eu disse na altura foi, se for essa a justificação, é uma justificação errada. Percebo perfeitamente que as guerras internas dos partidos e etc. Não é isso, Francisco. Eu posso interromper só para dizer o seguinte. O que eu disse foi, o que eu disse foi, seja qual for a justificação, uma justificação que seja uma justificação para a recusa, que tenha a ver com o poder que na altura estava instalado e não com os vizienses, era uma justificação que a mim eu entendia mal, porque quem lhe estava a dar o prémio não era a Câmara, era a Câmara em nome dos vizienses. Era só isso que eu disse. Porque se calhar, na questão concreta, teria razão, provavelmente. Mas eu não fiz nenhuma exigência. Aliás, podia até dar nota disso.
quem criou o Viato de Ouro fui eu. E, portanto, podia ter dado nota de uma coisa tão simples quanto isso. Todas as pessoas a que foi atribuído foi em cerimónias isoladas, como merecia o galardão. Foi assim com o antigo presidente da Fundação Carlos de Gulbenkian, o nosso conterrâneo, foi assim com a família... Graça Carrilho também. Com a família do engenheiro Carrilho. E, portanto, foi sempre em cerimónias separadas. E percebia-se um galardão desta dimensão que fosse em cerimónia separada. Mas não foi por isso. Eu queria dizer que não foi por isso, não foi por me sentir... Quem me conhece sabe que não tenho esse tipo de preocupações por receber junto com todos os outros, mas não foi assim. Foi porque eu fui ignorado durante 11 meses. E quando me chamaram a primeira vez eu disse isso, mas diria, não só no Viato de Ouro, mas qualquer convite que me tivesse sido feito. Disse, olha, não me conheceram até agora, perderam o meu número de telefone, agora fazem-me um convite e eu não estou. Mas foi só por aí, foi só isso. Muito bem. Francisco, queres dar o Jorge, desculpa, Jorge, que é Já assim, posso. desculpa lá. Pois, também faço minhas as palavras de agradecimento que já foram expressas pelo João e pelo Francisco. É com muito gosto que o temos aqui. Também é bom sinal, porque é sinal que o nosso 2+2 é visto por muita gente, nomeadamente pelo Presidente da Câmara de Viseu, que é ótimo. Evidentemente que eu não estou aqui a representar partido político nenhum, estou-me a representar a mim próprio, não tenho nenhum mandato, nem nenhuma procuração, muito menos para validar ou não sondagens ou opiniões, ou não notícias, como eu há pouco ainda referia em off, sobre uma suposta ou pertença sondagem ou notícia de que dava uma vitória do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas. Portanto, estamos, como disse muito bem, estamos a 3 anos do próximo ato eleitoral autárquico, portanto não creio que faça muito sentido neste momento. Mas, em todo o caso, evidentemente que curiosamente, eu também estou na Assembleia Municipal agora, quando o Dr. Fernando Ruas regressou, e eu também tive ali um hiato de 8 anos, também de ausência, digamos, daqui das lides mais do poder autárquico e dos órgãos. Isso, combinaram os dois. Foi. Não, eu disse para alguns amigos, então, de brincadeira, que eu tinha regressado, porque o Dr. Fernando Ruas também regressou, embora em campos diferentes, não diria opostos, mas em campos diferentes, em partidos diferentes, mas tem sido também um gosto e, enfim, na luta política, nesse órgão, e não noutro, mas nesse órgão que é a Assembleia Municipal. Evidentemente que há aspectos que eu tenho, em nome do partido que represento, tenho divergido com o Dr. Fernando Ruas, e ele sabe-o, e tem sido discutido isso na Assembleia Municipal. Olha, por exemplo, um caso, ainda agora há pouco tempo, foi a questão da geminação com uma cidade chinesa. E eu, recentemente, ao ver, enfim, aquele espetáculo totalitário do Congresso do Partido Comunista Chinês, mais convencido fiquei da minha razão, que é, acho que uma geminação de Viseu com uma cidade, e não está aqui em causa as pessoas, mas está aqui em causa o país, o sistema, também um sinal político. A ação que a Câmara... O Presidente geminou-se com o PCP no governo, portanto, Epá, se calhar é pior. Não foi um pouco mais nefasto para nós do que... À esquerda não dá. Não, essa aí é uma rasteira, que não... exatamente, lá dos tipos do... Foi só o cartão amarelo. Foi, não, é um amarelo já com uma tonalidade avermelhada. Mas com a anuência... Eu sei, mas não quer dizer que eu concordo com a anuência. Não, eu não tinha a anuência do ser embaixador. Não, mas deixe-me dizer, mas é curioso. Vamos lá ver, o embaixador está no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O embaixador fez esta apologia. Eu não sei se tiveram acesso ao vídeo. A geminação fez-se, digamos,
através à distância, e, portanto, uma das pessoas que falou foi o embaixador de Portugal na China e o embaixador da China em Portugal. E o senhor embaixador de Portugal na China fez rasgados elogios. Já agora deixe-me dizer-lhe, em contexto, eu não fazia até alguma confusão com o nome da cidade. A cidade pronuncia-se da mesma forma que Taiwan. Escreve-se de maneira diferente. Sim, mas isto foi pedido através da embaixada e uma das coisas que nos pode orgulhar é escolherem Viseu. Escolheram Viseu por um grupo económico que temos aqui. Sr. Presidente, mas eu percebo a sua posição. Deixe-me só concluir. Sim, mas já agora o conceito que eu tenho de discriminação não é essa. E eu permiti-me fazer um bocadinho de história. As discriminações apareceram exatamente por pessoas desencontradas na Grande Guerra. Mal deles, se só fossem à procura das pessoas nos Estados amigos. E mais outra coisa. As discriminações da cidade não devem ter nada a ver com o regime dos partidos, dos países. Era o que faltava. O encontro de povos. Não, claro. Sim. E não tem a ver... Se calhar até ajudam, de certo modo, a alguma abertura democrática de sistemas que não tenham. Sr. Presidente, eu gostava de acreditar na bondade das suas palavras. E estou convicto que também a está a dizer com convicção. Sim, mas se a discriminação tiver o conteúdo que nós lhe damos, e a discriminação, o meu conceito é a discriminação para as pessoas, não é a discriminação de eu ir a Taiwan e estar lá ou a Taiwan e assinar e vir cá uma delegação. Só a discriminação para as pessoas, a discriminação com os empresários, discriminação... E, portanto, o que é que isso tem com o sistema político? Tem muito pouco. Então, nós não temos relações empresariais com a China? Temos. Claro, mas... Cortaram-se... Mas é para fomentar isso. Pois, mas... Percebe, eu penso que também percebe a minha posição. Mas não essa do... Pode discordar dela, mas percebe que a minha posição é de a Câmara de Viseu, com o apoio do Sr. Embaixador português... Mas deixe-me retornar. Então, se calhar, o Estado, se por acaso tivesse essa percepção, retirava o Embaixador da China. Não, mas isso é que era uma tomada de posição. Retirava o Embaixador da China... portanto, dava um sinal a todos os portugueses. Sim, chamam, olha, está num... Isso é que fazia sentido. Mas, como vê, isto para demonstrar aqui aos meus amigos e colegas de debate frequente, que há aspectos que nós muitas vezes aqui abordamos e que são discutidos nos órgãos autárquicos, em que há divergências significativas, claro, senão éramos do mesmo partido, não é? Exato, entre os representantes do Partido Socialista e do PSD e de outros partidos que se encontram também nesses órgãos. Mas, em todo o caso, nós vamos ter depois a oportunidade para ir aqui mais a aspectos mais... Mas eu gostava... locais, digamos, da gestão, mas eu gostava exatamente de discutir isso. Eu gostava de discutir. É isso. Até porque estamos a... Repare, nós podemos fazer a dicotomia entre aquilo as relações com o Estado que tivemos e que temos. E, portanto, eu às vezes digo isso aos seus camaradas na Câmara, mas isso é engraçado e é curioso. Então, façamos uma retrospectiva. É fácil de saber quem é que esteve no governo durante estes anos todos. O que é que trouxemos para cá? Aquilo que foi investimento público e o que é que tínhamos trazido? Deixe-me citar de memória. Veio para cá a A25 e a A24. Veio para cá o IP3 e o IP5. Veio o Instituto Politécnico, veio o novo hospital, veio o Tribunal. Se calhar teria ainda mais coisas para citar. O Instituto da Juventude, num determinado período. O que é que veio nos últimos anos? Digam-me só que investimento público é que tem a memória aqui. Portanto, quando se diz mais, e sabemos bem quem tem sido o porta-voz desta situação. Aliás, eu tenho chamado a atitude de sidecar porque, de facto, o sidecar só anda com a mota. E, portanto, acaba a mota, não anda o veículo. Então, quando acabar este tipo de situação, o que é que veio? Sr. Presidente, deixe-me só que na altura, quando conversámos disso, nunca tinha conversado com o Dr. Nuno Nascimento. Conversado neste exame. Posso dizer que é uma joia da rapaz e, portanto, um pouco tímida até, portanto, e está aqui, portanto, passava aqui a palavra ao Nuno Nascimento para... Eu gostava de fazer uma pergunta que se prende pegando naquilo que diz o Jorge, que para mim é muito simples.
eu tenho sobre estas questões da gestão e da estratégia local uma visão muito pragmática. Se isto servir para um investimento novo vir para Viseu, bendita a germinação. Para mim é muito mais pragmático ver isto do lado da vantagem que pode ser percepcionada e obtida por cada um dos sítios do que propriamente pela questão ideológica. Mas mesmo que não servisse, mesmo que servisse só para dizer em Taiane que há Viseu, então nós tivemos algum custo com isto. Então se nós gastamos tanto dinheiro a pôr placas na A1, sim, a dizer Viseu e não sei quantos mais, agora há alguém da China que nos procura. Posso só dizer uma coisa pequenina sobre isto, antes de passar só para fecharmos este assunto. Eu concordo inteiramente com a posição da Câmara Municipal. E só para responder também ao Jorge, convém dizer 2 ou 3 coisas que passam por isto. É óbvio que a germinação com uma cidade chinesa ou qualquer outra não significa uma adesão ao regime político. E mais, a possibilidade de, se isso servir para fomentar relações comerciais, não é mau todo, até do ponto de vista geoestratégico. Por uma razão, nós vemos porque é que a China não é tão apoiante como, pelos vistos, parecia que ia ser da Rússia. É porque a China tem a perder com o fim da globalização, que a guerra na Ucrânia pode implicar, muito mais do que a Rússia. Porque a Rússia só está envolvida na globalização muito parcelarmente por causa das fontes energéticas. A China, está incluída em todos os principais... enfim, Vamos dar aqui a palavra ao Nuno. Sim, claro. Senão... E, portanto, manter a China ligada ao Ocidente, seja por que forma for, é importante. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, dizer-lhe que a sua presença aqui é um gosto, porque valoriza o nosso debate, valoriza o nosso programa e, portanto, muito contente por podermos debater consigo também as nossas ideias. E eu queria voltar, curiosamente, atrás, para falar do futuro. E eu acho que, ainda que muitas vezes não tenha sido publicamente percepcionada, Viseu foi, ao longo dos últimos 30 anos, vítima de uma oposição velada, não muitas vezes assumida, de todos os concelhos à volta, e muitas vezes até boicotada em aquilo que eram projetos que eram estruturantes para a região. E aquilo que eu queria perguntar ao Dr. Fernando Rosa é, agora que finalmente o temos assim na presidência da CIM, e portanto é Viseu que consegue assumir essa liderança, se acha que se vê, na sua opinião, possibilidade de finalmente termos opiniões perenes, consistentes e articuladas, verdadeiramente articuladas a favor da região, em temas como, olha, a água, os resíduos, que foram, e o setor sentiu bem na pele essa questão, a questão da ferrovia, sobre a ligação de Viseu ou não, se uns defendem e outros não defendem, se fazemos o corredor da Beira Alta ou não, se mudamos ou não mudamos, na rodovia, como é que é feita a ligação, o novo IP3, se é feito, se vira a sul ou se vai por norte, ou seja, todas estas questões que têm dividido os autarcas e que têm servido muitas vezes até por combater a liderança regional de Viseu, se acha que agora, fruto da sua liderança, liderança da CIM, se acha que pode finalmente mudar a bem de Viseu e de todos os concelhos aqui à volta? Olha, todos os sinais que tenho obtido, aliás, justificam a razão porque aceitei ser Presidente da CIM. Sabem que é uma carga de trabalhos, além de ser Presidente da Câmara, assumir as funções de Presidente da CIM. Mas eu tenho tido, da parte dos 13 concelhos restantes, a maior das colaborações, e a intenção e o objetivo foi apenas esse. Agora, e também tenho obtido da parte da CIM exatamente esta postura de colaboração. Por exemplo, a CIM assumiu, ao contrário do que se disse, que abdicou e discutiu nos órgãos próprios o financiamento da radioterapia. Bem, pese embora o mensageiro do costume trazer sempre fui eu, foi a CIM. A CIM, curiosamente, onde estão representados os 14 concelhos. Mas também dá esta possibilidade de termos organizado já uma série de eventos, sem nenhum atrito com nenhum concelho, tem sido extremamente gratificante. E já agora também dizer uma coisa, e é bom que a CIM olhe, por exemplo, para a ferrovia e não tenha esta perspectiva, como eu ouvi ainda há pouco tempo, alguém dizer assim, vejam lá, estes marotos andam a dizer que não há investimentos para o distrito, quando vejam lá o que se gastou na linha da Beira Alta. Isto é de uma miopia impressionante. A linha da Beira Alta passa porque tem que passar por aqui, apanha-nos 5 concelhos, um deles até já mais virado para Coimbra, Mortágua. Então é isto que podemos considerar investimento no distrito. Podemos, digamos, contabilizar este investimento como sendo investimento nosso. Passa ali, bem, se nos contabilizarem também o futuro
projeto do gás, ele passa aqui porque tem que passar. Agora, que não se ponha isso como investimento no distrito e que se diga nunca tivemos tanto investimento como agora. Isto é de uma pequenez e penso, só por os olhos perfeitamente partidários é que isto passa. E, portanto, eu queria dizer que a CIM ajudou-me a ver uma outra coisa. Eu, como disse, e sabem, estive ausente 8 anos, é uma realidade crescente para além desta CIM. Ser bem gerida não é mérito meu, é muito mérito do secretário executivo, que é de facto um jovem muito bem preparado e que tem feito um excelente trabalho. E neste momento nós pensamos que há muitas coisas que estão no âmbito dos conselhos a que podemos libertar para o âmbito da CIM. Dou um exemplo para não ficarmos só por... Porque é que o aeródromo não há de ser gerido pela CIM? Tem todas as condições para ser gerido pela CIM. Porque é que... E voltamos... Porque é que as incubadoras não hão de ser geridas pela CIM? E, portanto, eu penso que ganhamos em escala e ganhamos, nomeadamente, Mas, por exemplo, o envolvente está diferente, mas o Dr. Fernando Ruas também está diferente. Penso eu que está mais, como diz o Nuno, esta presidência de Viseu é feliz para a região, porque mudou a perspectiva dos outros municípios em relação a Viseu, mas também mudou a sua perspectiva em relação aos municípios envolventes, ou não? Não está... Deixa-me dizer, eu não podia ter nenhuma posição numa CIM quando era Presidente da Associação de Municípios, e tinha que ter este papel de Presidente da Associação de Municípios. Agora, não vale a pena negar, havia sempre uma desconfiança, que não está completamente esbatida, dos municípios circundantes com Viseu. E isso vê-se, inclusive, nas comparações, sempre... Portanto, mas eu percebo isso como normal e penso que Viseu que tem que adotar uma posição que eu tenho defendido. Nós vivemos melhor quanto melhor viverem os nossos vizinhos. Agora, não podemos também deixar constantemente que nos deem exemplos. Olha ali, que é que não sei quantos mais, mas nós também não temos que estar sempre a levar com isto. Querem empregos, estão ali. Quando, se for depois ver a contabilização, nós temos o maior número de empresas, sabe isso. Sim. E, portanto, podemos também passar este rótulo aos nossos empregadores. Vocês não fizeram nada, quem fez foi ali, no concelho vizinho, e naquele concelho. E já agora dizer uma outra coisa, cada um tem a sua estratégia. Há concelhos que não precisaram de se industrializar com a indústria tradicional. Fizeram a indústria do turismo, por exemplo, e vivem bem, e chega-lhes. É alguma coisa do outro mundo que Viseu estivesse especializado na qualidade de vida, na construção de residências, na construção de habitação? A que é que isso leva? Leva a que, sabe isso, o seu parque industrial, a maioria das pessoas que lá estão são de Viseu. Sim. E depois voltam, porque nós temos a concepção, penso que é inatacável, do seguinte... Não, e não só, temos a concepção, e esta é inatacável, que as pessoas... onde devemos atuar melhor é onde vivem e escolhem o sítio onde vivem, mais as condições. Eu costumava dar este exemplo, se alguém seja colocado neste dilema, quer trabalhar na Cova da Moura e quer viver no Estoril ou ao contrário. A pessoa escolhe a primeira, trabalha na Cova da Moura e vive no Estoril. Não trabalha no Estoril e vive na Cova da Moura. Não é este paralelo com os concelhos, mas naturalmente que as pessoas escolhem o sítio por onde... Esse paralelo era durinho, não é? É muito duro, e não é isso, mas só para dizer que as pessoas... Ali no meio sim, mas as pessoas escolhem o sítio para viver onde há qualidade de vida. E, portanto, mas ninguém pode levar a mal que seja assim. Mas agora temos que dar oportunidade aos portistas, coitados, que estão a ressacar. Francisco, queres... Sim, eu gostaria de, antes de mais, reiterando o respeito que tenho pelo Dr. Ruas, que é bastante grande, dizer-lhe que eu entendo, gostava de voltar um pouco atrás à sua primeira intervenção, porque entendo que foi uma intervenção de quem tem não só o protagonismo e a vocação de líder local e regional, mas também de líder nacional. Eu, como sabem, fiz parte de um partido que os eleitores em Viseu diziam que devia estar, em eleições sucessivas, que devia estar na oposição ao Dr. Fernando Ruas. Porém, da perspectiva nacional, estivemos sempre do mesmo lado. Portanto, eu sempre tive com o Dr. Ruas. Fiz parte de uma lista com o CDS.
nível nacional, ou seja, nas relações a relação nacional dos nossos partidos era uma relação de amizade e colaboração e de partilha de poder. Portanto, eu tenho com o Dr. Ruas esta relação, não queria dizer dúplice, porque não é, mas ambígua. Por um lado, cá a oposição, mas se calhar naquilo que mais interessa, sempre estivemos do mesmo lado. E eu estava a ouvi-lo e a dar-lhe razão na primeira intervenção sobre a relação entre os municípios e o poder central. E a dar-lhe razão da forma como os municípios são vistos com preconceito. Um preconceito que esteve muito na altura da Troika, quando fizeram alterações à legislação sobre as finanças locais, que restringiram muito os poderes dos municípios. Mas isso também foi bom, porque não há nenhuma desculpa, desde então, para acusar os municípios do que quer que seja. Os municípios são praticamente exemplares. Só se esqueceram de todo o resto. Só se esqueceram de tudo o resto. São praticamente exemplares. E estava a pensar nisso e estava a pensar noutra coisa, que é, de facto, hoje em dia, na nossa área política, se quiser, deve haver muito pouca gente, fruto, como o Dr. Fernando Ruas, que fruto do seu tempo à frente do poder local, fruto do seu histórico de combatividade, tenham a autoridade natural para poderem dizer aquilo que o Dr. Ruas disse aqui na primeira intervenção, mas não assim em ciclo fechado aqui ou na região. E, portanto, pergunto-lhe se não estaria, quer dizer, primeiro é um pedido, que esteja disponível para ser um dos líderes da opinião e um dos líderes políticos nacionais na defesa do interior. E, em segundo lugar, depois deste pedido, fazendo-lhe a seguinte pergunta. Referiu aí a descentralização. O que é que pensa sobre o processo de descentralização? Imagino que não tenha coisas muito boas a dizer. Segundo lugar, o que é que pensa sobre a regionalização? Não necessariamente a sua opinião sobre a dita, mas obviamente pode dizê-la, mas sobre se ela vai avançar ou não. Nós vemos, parece-nos que o PS, que tinha isso na agenda, deixou cair. E em terceiro lugar, até tendo em conta que tenha sido, e, portanto, na posição de ex-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, como é que vê o estado da associação, principalmente à luz do desafio ou da desistência do município do Porto? Muito obrigado. Eu vou procurar responder a tudo isso. Em relação, digamos, à minha voz em termos nacionais, até que a voz mudou, eu não tenho calado, em todos os aerópagos onde tenho tido a oportunidade de falar, ainda agora estive no colóquio da ATAM, e na presença de uma ex-ministra e de um secretário de Estado, e disse exatamente isto, da dificuldade e do acantonamento a que o Poder Central vota aos municípios. Eu dou este exemplo comezinho para se perceber bem. No exemplo da descentralização, o Poder Central optou por aquilo que chamou a nulidade em termos dos efeitos da centralização de competências. O que é que fez? Disse assim, na ação social gastamos tanto, é isto que vamos passar para as câmaras. Bem, isto já era assim no meu tempo, quando fui presidente da associação. Não colou. O que nós dissemos foi isto. Os senhores passam-nos com a mochila financeira, está muito na moda, mas para uma atribuição que funcione bem. Não é passar aquilo que é contestado pelos cidadãos, que funciona mal, e, portanto, o efeito nulo passa para as autarquias, com esta particularidade. Porque, em boa verdade, o que é que nós podemos pensar, e eu sou a favor da centralização, o que é que podemos pensar que na descentralização se obtém como lucro? É, digamos, o peso da subsidiariedade. Se faz melhor quem está mais perto, que se aproveite isso. Já não é pouco. Já não é pouco. Agora, não se pode dizer a quem está mais perto, façam mais e tomem menos. Isso é que não. Ou pelo menos tomem a mesma coisa que os cidadãos nos acusam de não estar bem. Isso é que não. Já agora, uma outra coisa que também me leva a refletir. Esteve aqui o ministro há pouco tempo, assim um bocadinho com um tom fanfarrónico, o senhor ministro, e disse, eu venho inaugurar... Bem, a ministra Marta Temido também já dizia que vinha inaugurar os centros da radioterapia. Não veio, o senhor ministro também não sabe se é ele que o vem inaugurar. Deus queira que seja muito rapidamente a inaugurá-lo. Mas disse uma coisa curiosa. Portanto, nós é que vamos fazer a obra. O mesmo ministro que tem há 10 meses a possibilidade de abrir uma unidade de saúde familiar que está pronta, num protocolo que o município que me antecedeu fez, e que preconizava a abertura no dia 1 de janeiro, está lá. Apenas porque não conseguem arranjar recursos humanos. E já pediram ao município para substituir ao Estado para fazer o investimento. Isto é possível. É possível isto. Portanto,
É esta competência que nos querem passar. Já agora, por exemplo, em relação à saúde. Alguém percebe que se receba nas competências da saúde vinha também as instalações. Aquele prédio alto, que eu conheço bem, fui gestor naquele prédio. Bem, e uma boa parte dos andares passaria pela centralização para a Câmara. Como é que aquilo foi feito? O elevador enorme, carregava-se e ele andava. Mas a andorinha está bom. Bem, eu aprendi como estudante que havia uma coisa chamada amortizações. Bem, eles estavam agora, mas daqui por 2 anos pode já não estar. Era possível que os municípios aceitem aquilo? Só quem anda a dormir. E eu ponho o problema de forma muito clara. A descentralização até pode ser imposta por lei. E a lei é a lei. Mas há uma coisa que só se me pegarem no braço. O protocolo tem que ser assinado por mim. E eu, se achar que ele que prejudica o meu município, só for à força, como fazia o Barrigueira quando assinou como guarda-redes. Tiveram que lhe pegar na mão. Se for assim, eu assino. Se não, não assino. Entendo então que o Rui Moreira tem razão. Eu entendo com uma diferença. O Rui Moreira tem razão. Não devia abandonar a associação. Devia lutar por dentro. Acho que a cidadela que se vê melhor por dentro. E essa é a única coisa que eu lhe aponto. E depois agora podem-lhe apontar uma outra coisa que vem por acréscimo, que é complicada até para a imagem dele. E ele também se pôs a jeito, porque disse, bem, eu agora saí, não pago as cotas, mas beneficio das mesmas coisas. E é verdade, o Estado Central não pode tratar os 277 municípios e mais o Porto. Tem que tratá-los todos por igual, mas também não lhe fica bem. O Porto agora não contribui para a associação, que tem uma... A associação, deixem-me dizer, não foi por ter sido presidente, é das maiores realidades do 25 de Abril. Eu atrevo-me até a dizer que a par da liberdade, ou a seguir à liberdade, foi o poder local, nomeadamente através da sua associação. O municipalismo é uma forma de liberdade institucional do país. Mas completamente. E eu digo que uma das aí somos ideologicamente muito parecidos, aliás. Sim, das realizações mais palpáveis foi a existência de uma associação, ainda por cima com o respeito que é granjeado. A associação é de direito privado. Mas os governos sucessivos sempre reconheceram na associação o parceiro ideal. Portanto, eu penso que um município como o Porto faz falta à associação. Então, já agora só mais uma pergunta muito rápida sobre isto. Entende que no processo de descentralização o governo atual e o anterior, do mesmo Primeiro-Ministro, ouviu como deve ser a Associação Nacional de Municípios, ou a Associação Nacional de Municípios quis-se fazer ouvir suficientemente? Eu fui... Porque é uma das críticas também de Mas deixa-me dizer uma coisa, posso responder de forma muito objetiva. Eu fui presidente da Comissão Parlamentar do Poder Local, foi essa a função que me destinaram. E, portanto, eu presidia as audições onde eram ouvidos os ministros da área respectiva. E eu recordo-me perfeitamente aquilo que era dito da Associação de Municípios. E dizia, no que toca à descentralização, os municípios foram perfeitamente ignorados. É o que lá vem. Isso, aliás, depois palavras do vice-presidente, na altura, e atual vice-presidente, o engenheiro Ribal Esteves, que dizia exatamente que, dizia que em relação aos municípios a descentralização foi uma verdadeira falácia, é isso que lá está. E, portanto, nós confrontámos, e é por isso que a senhora Ministra da Coesão veio, penso que numa atitude de repor a situação, dizer que, bem, a partir de agora faremos o que ainda não aconteceu, mas faremos caso a caso, tentativas de conciliar as coisas de modo a que a descentralização, que é necessária, a descentralização é necessária. Agora, não se podem empurrar para os municípios tarefas que não corriam bem na administração central com os mesmos meios. Isso é uma armadilha, aliás. Não, sim, com menos meios. Vejam só este exemplo, e é sublinhado pelo Tribunal de Contas, nem sequer... Às vezes pode-se dizer, bem, as câmaras têm uma posição, o Governo tem outra. O Tribunal de Contas mandou uma lista das despesas dos municípios na Covid. E pôs, por exemplo, em relação à Câmara de Viseu, que gastámos 4,3 milhões de euros. Bem, o Estado apontou-nos com 500 mil e acho que ainda nem pagou isso. Isto é possível? Isto é possível? Mas, afinal, quem foi o Ministro da Saúde? Foi o conjunto dos municípios, não foi mais ninguém. Fomos nós que tivemos que responder. Nós não estamos nada arrependidos. Mas o pavilhão multiuso funcionou com recursos da Câmara, totais. E quando tivemos que sair de lá para as instalações daquele prédio alto, fui eu, numa solicitação simpática da senhora Presidente da SES, com quem tenho excelente relacionamento, que mandámos fazer as obras. E, portanto, as obras que neste momento estão prontas e onde decorre o novo centro de vacinação foram da responsabilidade total do município. E, portanto,
isto é digamos, uma demonstração clara que os municípios fazem aquilo que é da competência da administração central. Eu resumi isto desta forma. Eu nunca pedi a nenhum governante, e também não peço a este, que venha fazer aquilo que é da minha responsabilidade. Chega-me que façam aquilo que é da sua responsabilidade. Que nos peçam contas por aquilo que é da nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidades por as grandes vias de comunicação? Não. Portanto, não me venham pedir para eu tratar do IP3. Nós temos alguma responsabilidade ainda na área da saúde? Então que tratem da saúde. Temos alguma responsabilidade nas funções de soberania? Não. Então que tratem delas. Sr. Presidente, até agora, para dar aqui um bocado de ajuda ao Jorge Adolfo, que ele está triste e abandonado. De maneira nenhuma. Eu não estou a atacar não. Eu faria o mesmo, deixe-me dizer só, eu faria o mesmo se fosse intervenção. Sim, se calhar até com mais veemência. Se forem ver as intervenções que fiz nessa altura, são exatamente assim, se calhar mais fortes ainda. Mas acabou por não responder a uma questão do Francisco. É a favor, ou penso que fizeste... A favor da regionalização, é isso? Como é que vê o estado do processo? O processo está morto, parece. Eu nunca fui tão a favor da regionalização. E a resposta é simples. Mesmo que não lhe visse outro tipo de vantagens, havia uma vantagem que eu lhe via. Isto bateu tão no fundo que até com a regionalização não podia ser pior. O que é que eu perco em discutir? Estou até convencido do seguinte: eu tinha mais margem de manobra para discutir a ligação de Viseu a Coimbra numa região de que estar a discutir a ligação de Viseu a Coimbra no Terreiro do Paço. Ninguém me liga. E, portanto, acho que tinha muito mais forte. Tinha até que podia dizer a Coimbra: olha, vocês querem ser capital? Tratem das ligações com as cidades com quem querem Atenção, há dias o Presidente da SEDES defendeu que Viseu devia ser a capital da região centro e, portanto, tudo o que a SEDES diz faz lei, portanto, é bom sinal. É bom sinal. Eu ouvi isso, mas também não é preocupação, porque há uma coisa que é perfeitamente constatável. Não há nenhuma região, e olha que eu escrevi um bocado sobre isso, não há nenhuma região que tenha tantas condições para ser uma região homogénea como a região centro. Não há aqui nenhuma cidade... Que seja ultradominante, não é? Sim, que tenha polarizado a situação. E, portanto, nós temos uma rede de cidades de média dimensão que podem, de facto, fazer uma região espetacular. E é por isso que eu venho dizendo que acho inadmissível que tenham permitido num país com esta largura que haja, de facto, três coisas. Não, que haja interior. Que haja litoral, interior e interior ainda mais. E, portanto, nós na região centro podíamos evitar isso. Mas agora, para ajudar aqui o Jorge Adolfo, mais uma vez, e porque era uma pergunta que ele gostaria de fazer e, portanto, teremos seguramente 2, 3 horas para pensar, uma coisa boa que o Governo Central tenha feito. Não, tem feito algumas coisas, era o que faltava. Vá lá. Não me lembro de nenhuma nos últimos tempos, mas a sério, e não quero estar a fazer política com isso. Lembrem-se só de uma que tenha ocorrido nos últimos tempos. Temos tempo, podemos pensar nos últimos tempos. Vejam, eu sei, e vale a pena dizer isto, foi prometido a barragem de Fagilde. Veja o que é que está a acontecer com a barragem de Fagilde. É fundamental. Eu sei que havia numa instituição central a ideia de que barragens não. Bem, isto também já aconteceu com o nuclear e espero que também não tenham que dar o dito por não dito. Mas barragens não. Mas como é que é possível que uma região que é deficitária em água, que esteja durante 9 meses a tirar a água, ou melhor, durante 3 meses, quando ela é abundante, deixá-la fugir. E depois durante os 3 meses de verão, a precisar dela e não a tem. Há outra forma de se não ser reservá-la. E, portanto, ser contra a construção de barragens, acho, pode acontecer no outro lado, mas aqui não devia acontecer. Muito bem. Sr. Presidente, mais uma ronda de perguntas para terminar. Eu já fiz várias. Jorge Adolfo. Só dizer uma coisa. Relativamente à regionalização, há muitos companheiros seus do partido que fogem da regionalização como o diabo da cruz, como se costuma dizer, não é? Portanto, não é uma ideia que esteja amadurecida no PSD. Mas não está amadurecida no PSD, mas nós vivemos com muitas contradições, mesmo no país. Deixe-me dar-lhe um paralelo com isso. Nós dizemos... Como também no PS. Há muita gente que é contra a regionalização e há muitos que são favoráveis à regionalização. Eu acho o seguinte, o único óbvio que eu tenho lido em relação à regionalização é mais uma nova classe política. Isso é só se tiver força. Quer dizer, aquilo que se pede para a regionalização não existe neste momento.
seguramente então, tenham força de agarrar nos empregados e nas instituições da administração intermédia e de os colocar nos respectivos lugares. Portanto, onde é que está o problema? Agora, há uma coisa que eu sei, e isso é indesmentível. Há uma relação direta entre países descentralizados, regionalizados e o desenvolvimento económico. Então, precisamos de mais alguma coisa? Está ou não demonstrado que na Europa, neste espaço a que livremente pertencemos, as regiões mais desenvolvidas são aquelas que são descentralizadas, que estão regionalizadas? Isso é notório, isso vê-se. E, portanto, eu, até por aí, acho que já experimentámos tudo, porque não regionalizar? Eu acho que não haveria tanta diferença entre regiões se, por acaso, tivessem um fórum onde pudessem reclamar, digamos, mais meios para a sua região. É ou não notório que a região centro... Basta olhar para os indicadores. É admissível que uma área metropolitana tenha 14 vezes e meio o poder de compra num concelho do interior. O que é isto? Que harmonia que está neste país? E, portanto, eu acho que num país regionalizado isto não acontecia. E também, eu sei que no meu partido se passa isso. Mas, normalmente com os mesmos argumentos. Mas também conheço cada vez mais regionalistas no PSD. Jorge Adolfo, não te inibas. Faz uma pergunta daquelas assim durinhas. Não vou fazer aquela que tu querias fazer, que tu disseste que eu queria fazer, que o Dr. Rua já respondeu, mas queria ir a aspectos mais concretos aqui de Viseu. E há um aspecto que me vem preocupando nos últimos tempos, que é a questão do trânsito, já que também estamos aqui numa rua, aqui próximo dos estúdios, que é a Rua Alberto Sampaio, e que, segundo uma proposta sua recente, iria prosseguir com uma limitação ao trânsito automóvel. Mas há um aspecto que me preocupa e que parece que... Mas podemos falar nessa proposta. Sim, tenho todo o gosto em esclarecer. Ligado a essa, à questão do trânsito, vê-se muito aqui no centro da cidade algo que há uns anos atrás não se via, que é o estacionamento caótico, carros estacionados em cima do passeio, em cima das passadeiras, em cima de lugares de acessibilidade a pessoas que não têm, que têm mais dificuldade. Não sei se são de Lisboa, não ando a ver as matrículas. Coisa, vê-se cargas e descargas a toda a hora. Isso vai acabar. Eu parece-me que isso é um problema. Aqui há uns anos atrás eu referia que a questão do lixo, a cidade não estava tão limpa como noutros anos anteriores, como no passado, e agora parece que isso está a ser corrigido, tem sido notório. Mas a questão do trânsito parece que não. Portanto, esse abuso dos veículos e dos seus proprietários parece que se tem agudizado. É uma questão de fiscalização, é uma questão de polícia, é uma questão de civismo. São as duas coisas, é uma mistura. Ou é uma questão de gestão do trânsito. Dou-lhe um exemplo. Atrás da Câmara, a determinado tipo de horas, há sempre uma fila em claro. Exatamente, em segunda fila a ocupar a fila da direita. Se mandar a Polícia Municipal, aquilo acaba. A Polícia Municipal não pode lá estar todo o dia e recomeça outra vez. E as pessoas são multadas. Mas eu penso que tem que se insistir, e também com esta pedagogia. Agora, deixe-me ir à Avenida Alberto Sampaio, porque a história não foi bem contada. Sim, mas deixe-me dizer qual é a proposta da Câmara e o que é que isto tem de condenável. O que a Câmara propôs, a Câmara acha que um sentido na Alberto Sampaio é que facilita a situação. E mais, acha que a Alberto Sampaio, pelas suas características, deve ter uma zona com predominância pedonal. O que é que nós propusemos? Numa fase que pode ser experimental, pôr, digamos, tudo ao mesmo nível, pondo, digamos, um só sentido e esperando o resultado daquilo. E dissemos aos comerciantes que, se por acaso isto não desse certo, que retirávamos outra vez e poríamos na mesma situação. Isto é alguma coisa Então, como é que se experimenta? Eu gostava de saber se, de facto, só com sentido no Alberto Sampaio, se era ou não... se as pessoas aderiam mais ou não. Até porque há um sinal, eu passo lá todos os dias também no Alberto Sampaio, vê-se que eu gosto muito de ver as pessoas em esplanadas, mas também não é o melhor local onde elas estão, só que estão ali, digamos, acantonadas em esplanadas. Se calhar
podia ser uma boa zona para as pessoas estarem. E, portanto, pode-se conciliar perfeitamente a pedonalização com o trânsito viário. Não se pode permitir que cada um estacione como quer. Parece que está Sabe a ganhar terreno. Uma vez em Madrid fui ver essa... Havia uma zona que acontecia exatamente como o Alberto Sampaio. A solução que encontraram foi pôr uma única via. Nunca mais houve estacionamento abusivo. Madrid está praticamente assim. Sim, nunca mais houve estacionamento abusivo, porque as pessoas não podem, até porque sabem que o outro tem que passar. Essa seria uma solução. E, portanto, nós estamos dispostos a rever. Agora, não é possível, cada vez que com alguém que é legitimado para o efeito, quer fazer uma experiência, aqui Del Rey, aqui não, o comércio não, aqui não se deixa, aqui não sei quantos, não é possível. Até pode ser benéfico para o comércio, de facto, haver essa zona pedonal. A intenção é essa. Se eu tivesse à partida a ideia de que isto ia prejudicar o comércio, embora também não escondo aqui, perante fazedores de opinião, a minha primeira preocupação é dos cidadãos. Eu não embarco nessa. Aquilo que eu aceito e concebo, o Presidente da Câmara foi eleito para defender os cidadãos e defender o interesse dos cidadãos. E depois é que vai por setores. Se me perguntarem, defendo os cidadãos de uma forma geral ou os empresários? Não, é os cidadãos, onde são metidos os empresários. E depois de cautelar isso, vamos ver o que é que podemos fazer com os empresários, o que podemos fazer com os comerciantes, etc, etc. Mas, em primeiro lugar, estão os cidadãos. Isto para dizer o quê? Se eu tivesse a convicção que os cidadãos queriam mesmo aquela obra, ouvia os comerciantes, mas continuaria a decidir isso sem problema nenhum. Eu queria pegar no tema, naquilo que o Dr. Ruas me disse a terminar a resposta que me deu, para pegar nesse tema que tem a ver com o investimento. E, grosso modo, eu não tenho ideia que teremos uma opinião ligeiramente diferente sobre a importância de cá colocar empresas. Mas aquilo que eu queria saber era da sua visão, de avançar com Lourdosa, da sua visão sobre haverá outros a seguir para continuar a captar empresas para cá, para a Viseu? Nós não temos uma ideia diferente. Eu vou dizer qual é a minha ideia sobre o investimento. Eu acho que, vamos lá ver, o investimento em Lourdosa é um investimento necessário, mas é preciso, também temos que fazer contas. Nós gastamos uns milhões e neste momento temos 14 lotes. É preciso fazer contas. Quanto é que fica cada lote? É evidente que nós estamos à espera que venham outras coisas atrás daquilo. Mas eu tenho... O orçamento, sabe isto tão bem quanto eu. O grande problema é que a maior parte das pessoas sempre fizeram só o orçamento de despesa, porque a fonte jorrava sempre. E, portanto, faça um orçamento de despesa. O resto vem daí. Quando se tem a responsabilidade de fazer o orçamento de receita e depois de terminar a seguir o orçamento de despesa, é que a porca torce o rabo. E, portanto, eu não posso... Aliás, foi um dos problemas que eu encontrei na Câmara, deixe-me dizer. Nós temos as mesmas torneiras a jorrar o orçamento de receita e depois tinha muita gente que tinha acesso a uma torneira que podia fazer despesa. Nós acabámos com isso na Câmara. A despesa é centralizada, naturalmente que eu permito a todos que têm capacidade de decisão para proporem despesas, mas não fica a decisão tomada. No passado recente era assim. Era assim. As pessoas chegavam e tomavam posições. Aliás, eu conheço sem referir nomes, naturalmente, alguém que teve acesso durante algum tempo, despachou de forma direta quase 15 milhões de euros. Comigo não acontece isso. Sou pena de ter que ir outra vez para a faculdade a repensar a minha formação. Portanto, isso não. E, portanto, isto para dizer o quê? Se tenho as mesmas torneiras com o mesmo volume a jorrar receita, eu não posso permitir que cada um abra a torneira da despesa sem eu ter conhecimento, porque senão não controlo nada. Eu costumo dizer isso aos meus colaboradores desta forma. O orçamento é uma espécie de saco onde podem meter água. Um saco de plástico. Se lhe fizerem um furinho, quase ninguém dá conta. Se lhe fizerem outro furinho, também ninguém dá conta. Ele pode continuar a jorrar. Se lhe fizerem muitos furinhos. E, portanto, é isso que eu não vou permitindo. Eu agora ando a colar os furinhos. E ando nesta tarefa ingrata de colar os furinhos. Mas não vou permitir que... Porque é a única forma de tomar opções. Deixe-me dizer uma coisa que é polémica. Eu sou um defensor, ponham só isso entre aspas, da discricionariedade. Isto pode ser uma coisa horrível de dizer, mas eu acho que o Presidente da Câmara tem que mesmo ter à disposição alguma discricionariedade. Eu não posso olhar para o Conselho, ver como é que está o estado das freguesias e dizer, agora é assim, número de habitantes. Por amor de Deus, isto é outra bimbi. Eu tenho que dizer, aquela freguesia tem que ser ajudada porque durante muito tempo
nós canalizámos para ali o investimento. Sim, que é um líder político, eleito. Mas eu não... Senão era um robô do governo. Sim, mas eu não abdico disso, era a BIMBI, era a tal BIMBI. Claro, eu não abdico disso. E, portanto, isto para dizer o seguinte, o orçamento tem que ser gerido com muito cuidado. E, portanto, nós faremos isso, a gestão com muito cuidado, mas, e respondendo a uma preocupação que o Dr. Adolfo aqui deixou, algumas alterações. Nós não fizemos só alteração no espaço público. Eu costumo dizer isto na brincadeira, tenho estado em prisão domiciliária, não tenho saído praticamente do gabinete a tratar da organização. Não é porque, se me perguntarem, mas a organização estava mal. Não, era outra concepção por exemplo, olha, uma diferença da organização não tem a ver com a ideologia, que tinha a mesma de quem me antecedeu. Eu não sou nada a favor do espartilho dos serviços públicos. Porquê? Por experiência própria. Quando se deixa que a secção do desporto seja num lado, a secção não sei o que esteja no outro lado, no outro lado, e no outro lado, e no outro lado, mas é muito naturalmente. As pessoas querem dotar-se de mais funcionários, de mais não sei o quê, querem ter mais poder de decisão. E isto, portanto, perde-se muitos dos recursos por essa via. E, portanto, eu que gastei, pelo menos no primeiro mandato, foi no segundo, um tempo a triplicar o espaço da autarquia para lá meter os funcionários todos, vejo agora com dificuldade que eles tenham saído. E, portanto, se eu puder concentrar o maior número deles em sítios onde a decisão e a conciliação de espaços seja possível, não hesitarei um momento. Mas, portanto, este é um outro tipo de diferença. Como é uma diferença a relação, por exemplo, em termos orçamentais com as freguesias. Nós vamos ter e vamos exigir, esta palavra é forte, sobretudo quando pensamos na relação com os presidentes. Eu não posso conceber o seguinte, por a descentralização de competências foi dada às freguesias a possibilidade de fazerem a limpeza das artérias e foi-lhe transferido o dinheiro respectivo. Eu não posso passar numa artéria onde o dinheiro foi transferido e aquilo está na mesma. Tenho que dizer, olha, isto foi objeto de um protocolo. Se é para estar na mesma, anulamos o protocolo. Mas isto tem que ser assim, isto não tem... É antidemocrático, não é? As pessoas aceitaram livremente isto. Transferir um serviço tem que ser executado. Exatamente. Sr. Presidente, agora passar aqui para o... Deixa-me dá-me só um segundo. Sendo que depois já estamos no investimento. Só um segundo, há aqui um aspecto... Só para terminar, porque depois quando falou da questão do espartilho orçamental e da distribuição do orçamento e das saídas, saímos do investimento e disse que não tínhamos uma opinião diferente, mas depois não... Mas eu vou concretizar. Olha, penso que não temos uma opinião diferente, porque a concepção que eu tenho em relação ao investimento é uma coisa que não aconteceu assim nos últimos tempos. Nós tínhamos muita da receita corrente, aliás, é uma das coisas que nós evidenciávamos com gosto, se fosse transferida para investimento, para capital. O que aconteceu é que se viveu muito à custa, aliás... O que se gastou mais o que se fez mais foi despesa corrente. Mesmo muita despesa corrente, e sabemos porque é que foi a despesa corrente. O saldo era confortável. Eu deixei 23 milhões de euros quando cheguei à Câmara, quando saí da Câmara, de saldo. E isso era confortável para ir equilibrando, digamos, o equilíbrio entre corrente e capital. Não era isto. Até porque as obras, por razões que eu percebo também, foram-se arrastando e estão neste momento a decorrer. Portanto, o investimento nunca foi muito grande, exatamente porque também não... Mas eu estava a falar do investimento da Câmara, do município, doutor, estava a falar daquilo que era a aposta do município em continuar a captar mais investidores para cá. Mas isto temos feito. Olha, amanhã vou à inauguração da Mercadona. Na semana passada estive na inauguração das instalações da Deloitte, com esta particularidade. A Deloitte tinha 16 elementos, agora tem 151, e foi anunciado lá que iria ter, num prazo muito curto, 400... Sim, bem, portanto, nós, agora há uma coisa que eu sei, e vale a pena não arranjar grandes teorias em relação ao investimento. Por exemplo, antes achava-se que bastava fornecer, por exemplo, o terreno de Borla, e a empresa, não.
Se virmos a estrutura de custos, não é por o custo do terreno que as pessoas deixam de investir. E, portanto, é uma outra postura. Agora, muitas vezes acaba por acontecer isso por uma concorrência desleal entre os próprios municípios, porque depois acabam por oferecer, não podendo legalmente fazê-lo, porque têm que fazer repercutir os custos. Mas isso... Sim, mas não temos grande diferença em relação ao investimento. Agora, nós queremos e puxamos quanto mais investimento, melhor. Agora, temos em relação, digamos, se calhar algum conceito, e que também tenho algumas diferenças de pessoas que me abordam, e que normalmente associam o desenvolvimento tudo à industrialização. Portanto, só há desenvolvimento quando há industrialização. Parece que uma terra desenvolvida, se tudo se industrializar, estava desenvolvida. E eu acho que não, que cada um à sua maneira tem que equilibrar os setores de atividade e tem que escolher aquele que lhe é mais favorável. Tem algum jeito que um concelho do litoral com boas condições, por exemplo, de praia, se industrialize muito, se calhar não precisa tanto, tem a indústria do turismo. Sim, claro. E, portanto, nós temos que escolher isso. Especializámos-nos na qualidade de vida, então é bom. É bom. Eu não tenho nada, antes pelo contrário. Às vezes até penso que as pessoas podem olhar para nós e atribuir-nos algum egoísmo. Epá, mas eu digo isto não para criticar ninguém, antes pelo contrário, que se estivesse no lugar deles faria exatamente a mesma coisa. Mas quando o Presidente da Câmara de um concelho vizinho abre um parque industrial... Isso é bom para Viseu. Claro, se calhar um dos maiores beneficiários somos nós. Aliás, e Viseu, o Conselho e Viseu Cidade tem um grande papel na atratividade mesmo para os concelhos à volta e, portanto, é um fator de fixação. Isto também é o que dizem alguns empresários. Em 30 segundos, eu digo nisso, mas em 30 claro. segundos sobre esta questão, porque é muito importante a questão do solo industrial, porque a questão é, há muitos parques aqui à volta a abrirem, mas nós temos uma noção na região centro, há um equívoco sobre aquilo que é a oferta de solo industrial na região centro, porque há uma esmagadora maioria de solo disponível, que é o solo que não serve, porque não tem dimensão, a dimensão média das parcelas é muito reduzida, os licenciamentos não são possíveis para empresas de maior dimensão, ou estão em sítios onde não há mão de obra ou acessibilidades. E, portanto, num sítio que é central, ou no norte do nosso concelho e na zona mais a norte ainda do concelho de Viseu, onde há um potencial de instalação grande de infraestruturas com dimensões relevantes, pode ser crucial para fazer a diferença na captação de investimento de maior dimensão. Espero que a área empresarial de Lourdosa dê a resposta exatamente a isso. Bem, Francisco. Acho que o João... já acabaste, Jorge? Não, ainda não acabei. Ia começar... Desculpa. Há uma questão que o Sr. Presidente há bocado referiu dos 15 milhões. Dos 15 milhões. Criticando o tal buraco no saco, o buraquinho no saco por onde saiu esse dinheiro para... Digo-lhe depois concretamente o que é que critiquei. Sim, eu percebi a crítica. Agora, enfim, eu fiquei... já tinha ouvido falar em números assim parecidos, de alguém que tinha essa possibilidade de gastar, investir, dispor do dinheiro da Câmara dessa forma, mas eu ligando aqui estes 15 milhões, eu queria lhe perguntar se a política cultural da Câmara vai prosseguir como era até aqui, ou se vai recuperar, digamos, uma certa tradição que existiu sempre na política cultural da Câmara, já tem um ano no seu tempo anterior aos 8 anos. Ela já tem um ano de... Não sei se isto tem a ver com os 15 milhões. Mas já tem um ano de vigência de uma responsável cultural diferente. Sim, porque... Deixe-me dizer-lhe uma coisa, mas notaram alguma diferença no desenvolvimento da política cultural na cidade e no Concelho? Mas marketing territorial, nota-se muito menos marketing territorial, que antigamente era massivo. O marketing territorial não é um fim em si. Sim, é para... É um instrumento. Claro, agora, deixe-me dizer-lhe uma coisa, sem fugir à responsabilidade. Nós demos determinadas orientações, nem sequer, deixe-me dizer-lhe, a escolha que fizemos da responsável, com quem eu estou extremamente satisfeito, não tem nada a ver até de ideológico, toda a gente sabe isso. Mas estamos muito satisfeitos. E achamos que a política cultural incrementou-se. Agora, é outro tipo de política. Eu não estou disponível. Chamam-nos boas pelos nomes. Então, acha que eu gastava 25 mil euros para fazer um acontecimento no Rossio com 5 chefes, a quem dava a cada um 5 mil euros, para estar no Rossio, 5 chefes, naturalmente com renome, mas com diabo, é preciso ter alguma... Eu não tenho não tinha nada dessa inclinação. Como a gente pode pensar isso?
E dispenso isso, sem problema nenhum, assumidamente. Possivelmente os chefes que deixámos de ter e os convidados para o Rossio daquela altura não gostaram muito, mas paciência. Agora, eu tenho o que gastava naquilo, eu tenho para onde dirigir, digamos, cumprindo outros objetivos. Mas, portanto, a diferença é esta. Também não estava disponível para... Dito de outro modo, a cultura para mim tem que deixar raízes. Não pode ser como o Carnaval do Rio, que acaba tudo na quarta-feira. E, portanto, há coisas que eu não permito. Quero um exemplo concreto. Para um acontecimento que já tinha acontecido no país, compraram-se 3.000 colchões. Bem, neste momento parece que já só há 2.300. Mas isto era para quê? Estas coisas não têm que ser pensadas, adequadas. Agora, eu acho que não havia nenhum dos meus vereadores que tivesse coragem de... Olha, vamos comprar 3.000... Desculpe lá, mas eu acho que isto é o quê? Por amor de Deus, alguém tinha essa coragem. Propõe-me, digamos, eventos com cabeça, tronco e membros, eu vejo... E é isso que fazemos. Agora, alguma coisa que podia ter tido, digamos, um grande impacto, e teve, mas acabou na quarta-feira. Um exemplo, o que é que cá ficou da Europeada? O que é que ficou? Pronto, o que é que ficou? Eu ainda não vi. Ficaram os tais colchões, mas não ficou mais nada. E podem ficar fotografias, mas isto não me chega. Se eu tiver que escolher entre uma coisa que seja até mais simples, mas que deixe raízes, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu vou ser despedido, se não me passa a palavra ao Francisco. Eu faço uma pergunta muito rápida também, que pode também ter a ver com política cultural, ou pelo menos os instrumentos para essa política cultural, mas também tem a ver com aquilo que o Jorge referiu sobre a organização do centro urbano. Eu concordo inteiramente com a experiência, pelo visto será uma experiência que será feita aqui nesta rua. Digo que é uma experiência porque o Sr. Presidente disse aqui na Alberto Sampaio, em princípio, se correr mal, pode-se voltar atrás, e eu não tenho nada contra isso. Acho que as políticas públicas, e não só as grandes políticas públicas, deviam ter mais esta nota de experimentação, claro. E nenhum político lhe cai os parentes na lama se disser, pronto, experimentámos, correu mal, voltamos atrás, ou vamos... Concordo inteiramente por uma razão, porque, de facto, as experiências lá fora mostram que a vida urbana, e principalmente nos centros urbanos, tem muito a ver, cada vez mais a ver com o bem-estar, os locais serem aprazíveis. E note-se, repare, se andamos ao fim de semana, como toda a gente anda aqui quando é ao fim de semana, é quando as pessoas andam mais de lazer no centro da cidade. As pessoas andam muito na zona do Rossio, na Rua Formosa, na Sé, na Alexandre Lobo. Passaram a ir ao Cerrado, dentro de pouco tempo. Exatamente. E que nota-se, quando chegam ali, ao pé da Câmara, não passam tanto aqui para este lado. E porquê? Porque já não parece um local de passeio. E eu acho que, muito sinceramente, acho que todos os comerciantes, designadamente os da restauração, das pastelarias, dos cafés, iriam ganhar por terem um espaço mais aprazível de passeio e de esplanadas. Acho que até outros, claro, pode sempre jogar com a possibilidade de, por exemplo, utentes de uma farmácia poderem estacionar ali durante 5 minutos, utentes dos serviços públicos, da autoridade tributária, quer dizer, isto pode ser sempre jogado. Mas a minha pergunta tem a ver com isto e é muito focada. É como é que vê a obra do Mercado 2 de Maio, o Estado, os objetivos. Eu devo dizer que fui contra aquela obra, a parte arquitetónica da obra, porque acho que viola o espírito de uma praça aberta, como eu acho que devia ser, independentemente, claro, de Viseu chove muito, mas que, enfim, também em Bruges chove muito, em Londres chove muito, em Paris chove muito, e nem as praças não são tapadas só por causa disso. Mas como é que vê no futuro, uma vez que ela esteja pronta a obra, como é que vê aquele espaço, aquela infraestrutura
ao serviço da vida social e da vida cultural de Viseu. Olha, eu espero qual é que é a imagem que tem, qual é que é o objetivo que tem para aquilo? A primeira coisa é, e tenho que o referir, eu não teria, se tivesse tido a iniciativa, não teria feito aquilo. E mais, alguém que não gostou da obra apresentada por arquiteto Cisa Vieira, mas eu fiz aquilo que a minha consciência me ditava. Nós precisávamos, era um espaço público nobre. Nada melhor do que ir convidar o melhor arquiteto português para fazer aquele espaço. E foi isso que fizemos. A solução não nos agradou. Penso que nem ao próprio agradou. E, portanto, uma série de coisas que foram mudadas. Eu não sei se recordam que a primeira experiência era terra batida. Aliás, lembro-me uma tirada do arquiteto Cisa Vieira, com aquele jeito muito particular e que eu gosto muito, que me disse assim, então, faço equipamentos de terra batida em Madrid, em Paris, só em Viseu é que não querem. E acho que só foi convencido quando veio as primeiras chuvadas e a lama veio toda para a Rua Formosa. E, portanto, aí é que ele se convenceu, mesmo assim, a fazer uma solução que teve que ser aquela, de ter empedrado até muito pouco... mas sim, muito pouco cómodo. Era mesmo, mas foi aquilo que ele aceitou. Isto para dizer, eu ia-lhe pedir ao arquiteto Cisa Vieira que encontrasse uma solução, até porque o homem estava motivado, que aquilo não resultou. Eu nunca teria feito transformações no mercado, sabendo que ele não estava a corresponder àquilo que estávamos a pensar, sem envolver o arquiteto. Por um lado, achava que também não devia perder a assinatura, sinceramente, achava isso. Mas, a partir do momento em que herdámos as obras, o que é que lhe fizemos? Penso que foi que agimos bem, embora seja juízo de causa própria. Aquilo que nós definimos foi as que estivessem em condições de ser revertidas e com as quais nós não concordávamos, era isso que fazíamos. Aquelas que não concordávamos, já não tínhamos hipótese nenhuma, era o caso dessa, só tínhamos que lhe dar gás. E, portanto, foi isso que fizemos, nomeadamente, acomodando as candidaturas a fundos europeus, de modo a que elas tivessem financiamento adequado. E fizemos uma operação, nomeadamente com a CCDR, de modo a que não lhes faltasse, digamos, o financiamento e que acabassem no mais curto espaço de tempo. Deixa-me só fazer um enquadramento para a minha pergunta. É que eu para além do equipamento em si, em muitos casos não ser aprazível, lá está, por causa do que já referiu, eu julgo que não houve uma grande atração por parte das pessoas para ali, porque os equipamentos que estavam lá não eram chamativos, não havia propriamente ali um sítio âncora, não é? Eles vão ser alterados. Por isso é que eu lhe pergunto também, neste caso... Vão ser alterados e pode ser uma grande surpresa. Deixem-me dizer, eu tenho dito isto, não é para se aquilo, digamos, correr melhor, dizer assim, afinal não gostava, não é isso. Eu conheço alguns casos, e o mais paradigmático é a Torre Eiffel, quando foi, também toda a gente dizia que era um montão de aço e depois deu o que deu, não é? Em Estrasburgo havia o Largo do Homem de Ferro, também começou assim. E eu espero que este seja também um fenómeno destes, que as pessoas estejam todas a criticar e que aqui às tantas vira atração. Espero Casa eu. da Música, no Porto, pronto, por exemplo. Mas eu espero sinceramente e fico a rezar que aquilo dê certo. Agora, é um investimento arrojado, são uns milhões largos de euros, ainda por cima, numa área onde não se tinha muita experiência, esta dos fotovoltaicos. Nós sabemos que adaptações é que tem tido em termos de projeto e de complicações, e depois mesmo na relação com os utentes do antigo mercado, a forma como se teve que acautelar a saída, ainda agora estamos a tratar de um problema que ficou por resolver e que tem agora solução. Mas qual é que era a surpresa que estava a dizer há pouco? Não, a surpresa é que... não tem que a dizer, para ser surpresa não pode dizer Não, aqui. estou a dizer que pode ser não pode ser uma boa surpresa. Ok, pensava que tinha... Quando aquilo está acabado, quando aquilo estiver acabado... Pensava que em termos de... Francisco, o uso que tiver é que vai definir o sucesso. Eu ainda hoje tenho a convicção de que a maioria dos vizienses, começando por mim, não tinha a ideia como aquilo fica. O que as pessoas criticam, e naturalmente com lógica, então, mas aquilo é um monte de aço, mas também não tem a noção de como aquilo vai ficar. E, portanto, eu quero acreditar que quando aquilo estiver concluído, talvez não seja tão pesado. Até porque é no meu bairro, praticamente. Não seja tão pesado como aquilo que a gente está a imaginar. Embora, como digo, é um investimento arriscado que, eventualmente, poderia não ser prioritário. Mas também não se pode dizer a este tempo de distância, calma lá que aquilo pode não ser assim. Como, por exemplo, temos um outro semelhante, o centro de mobilidade vai ficar um equipamento espetacular. Mas aquilo que eu digo era a prioridade, na minha perspectiva, não era ainda.
Mas vamos ficar com um centro de mobilidade espetacular. Mas pronto, sacrificaram-se outros investimentos que seguramente eram necessários. Muito bem. Sr. Presidente Fernando Ruas, muito obrigado por estar aqui connosco. Foi uma honra tê-lo aqui. Acho que foi um momento de uma conversa muito agradável e, portanto, esperamos vê-lo aqui outra vez. E, portanto, esperamos que se volte a aparecer connosco, queira cá vir esclarecer as coisas e, portanto, para o podermos ter aqui novamente a... Muito obrigado. Eu acho que vos dei uma boa ajuda, que agora é que as contas estão certas. Sim, 2 mais 2, exatamente. Exatamente, 2 mais 2 não são 4, mas mais uma razão para o nome que demos ao programa. Portanto, queria agradecer assim mais uma vez a sua presença, foi um gosto tê-lo aqui. Jorge Adolfo, no Nascimento, Francisco Mendes da Silva, muito obrigado a todos. Até à próxima edição do 2 mais 2 não são 4.